Gente, seguindo o nosso programa, né? Boa noite a todas as companheiras, companheiros. É com imensa alegria que estamos aqui, né, no dia de hoje, dia 28 de julho, dia do agricultor familiar. O último sábado, aí 25, a gente comemorou o Dia Internacional da Agricultura Familiar e hoje estamos comemorando o Dia do Agricultor Familiar. Então é um prazer muito grande estar nesse momento participando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jarice Araújo de Oliveira Júnior. Estou presidente licenciado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Estamos aí iniciando nossas lives e hoje trago aqui a presença do meu grande amigo, companheiro de muitas lutas, aí, o companheiro Itamar, que vai estar aqui junto conosco, dialogando, debatendo as questões da agricultura familiar aqui no nosso município e no âmbito geral, onde a Caritas Diocesana atua. Itamar, que é filho ilustre aqui de São Bento do Una, que sempre contribuiu, já foi diretor do nosso sindicato e que deu uma boa contribuição, que contribui com o desenvolvimento rural também do nosso município, pela parceria que nós temos com a Caritas. E Itamar, por ser do nosso município, sempre vai ser muito bem-vindo e a gente tem um prazer enorme. Muito obrigado, companheiro Itamar, pela participação na nossa live. Um momento muito importante, dia de comemoração do Dia do Agricultor. Então é muito importante esses momentos e hoje não poderia ser diferente. Todos os anos a gente estava sempre com uma delegação de São Bento lá, num evento realizado pela Caritas, que daqui a pouco você vai falar um pouco sobre ele. Mas desde já dizer
que é com imensa alegria que estamos aqui, comemorando esse dia importante de reconhecimento, né, da luta do nosso povo do campo, né, que dedica aí cada dia de sua vida à produção de alimentos, que vem desenvolvendo o meio rural, não só em São Bento do Una, mas em todo o estado de Pernambuco e no Brasil. Então, parabéns aí a todas as nossas agricultoras, todos os nossos agricultores, homens e mulheres do campo que fazem a agricultura familiar do nosso país. Então, boa noite, e agora convido o meu amigo Itamar para dar uma boa noite aí aos companheiros, Itamar, dizer quem você é, o que você está fazendo lá na Caritas, uma breve apresentação e depois a gente inicia aí o nosso bate-papo, né, e contamos aí com sua ajuda nesse momento para que a gente possa dialogar as políticas públicas, o desenvolvimento da agricultura familiar e as ações desenvolvidas pela Caritas. Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento, nessa prosa. E quero, de forma muito especial, saudar os agricultores, as agricultoras que nos acompanham, estão parando agora para acompanhar essa nossa prosa, que a partir de agora inicia aí uma série de lives, né, nessa nova trajetória, nessa nova luta que se está falando. E fico muito feliz, Júnior, e agradeço pela lembrança, por ter me dado aqui. Então, a primeira live é uma honra, é um prazer e nessa caminhada. Muito obrigado pelo vídeo. Vamos trabalhar, vamos contribuir. E como você nos colocou, sou uma vida mãe só, sou um adulto, filho de agricultor, também agricultor, nascido aí na minha terrinha, tenho um carinho muito especial, minhas raízes estão lá. As saudades são grandes, nem sempre a gente tem a frequência desejada, né, de estar lá, de visitar os parentes, os familiares, rever os amigos. Mas quero fazer esse registro para o Itamar Carvalho, da Ilha Mansão de Soares. Estive militando no movimento sindical, nesse Sindicato de Trabalhadores Rurais. Fui diretor até 2008. A partir de 2009 vim para cá, para a Diocese, para cá, para a Diocesana, mas tive essa passagem também que foi de grande aprendizado, pude contribuir com o movimento sindical, com a agricultura familiar de São Bento do Una, tenho consciência de que cumpri bem o meu papel enquanto estive aí nessa tarefa, e a gente é desafiado todos os dias a assumir novas atividades, novas ações, né? E comigo não seria diferente. Então, a gente está por aqui, pela Caritas Diocesana, já desde 2009, de forma mais de 10 anos, né? Mas sempre contribuindo com a agricultura familiar de São Bento do Una, contribuindo com a agricultura familiar desse território aqui, que compõe a Diocese de Pesqueira, a Diocese da Caritas Diocesana, mas de todo o agreste meridional. Nós vamos poder falar mais à frente, como você disse, um pouco desse trabalho que a gente desenvolve aqui, mas quero, a princípio, fazer essa saudação a você, a todos os diretores do sindicato que nos acompanham nesse momento, os companheiros que sempre estiveram nessa luta também, na defesa do trabalhador, da agricultura e do agricultor familiar. Quero fazer uma saudação aos presidentes de associação que estão nos acompanhando, com certeza disso que muitos deles estão conectados conosco. Então, obrigado pela audiência, pelo tempo vocês em prosear conosco até daqui a pouco. Né? Vamos seguir proseando. Então é isso, Tamar. Eu que agradeço pela participação. Você, como sabe, é uma pessoa que muito querida por todos nós, tenho uma admiração pessoal pela sua capacidade e a pessoa que você é, então
Grande abraço e agradeço muito pela sua participação. E a gente vai começar aí o nosso bate-papo, mas para mim, né, e para todos que fazem parte do meio rural aí, é um motivo de muita alegria ter você conosco nesse momento. Até porque a gente faz tempo que se vê pessoalmente e é um momento onde a gente vai poder estar dialogando, né, com todos, como você disse, aos nossos presidentes de associações que estão nos acompanhando. Então, desde já mandar um abraço muito especial aí às pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, Rúbia Silva, né, Júnior Valença, meu grande amigo lá do Sítio Cruzinha, Maria Adelma Teixeira, a Gamileira, Leninha Souza, Thaís Farias, Brasiliana, Dona Brasiliana, diretora da terceira idade do sindicato, Quitéria Oliveira, Gilmar Araújo, Leninha Souza, Carla Janaína e todos os demais que estão nos acompanhando, né, que a gente não consegue visualizar, mandando uma boa noite, aparece o nome e a gente consegue falar o nome de todos que estão participando. Então é motivo de muita alegria, Itamar, ter você aqui conosco nesse momento, né? Estamos iniciando essas lives, tenho certeza que hoje desde já pedi desculpa ao pessoal que estava esperando, né, que estava programado para 8 horas, mas como é a primeira, a gente sempre tem alguns problemas técnicos, né, que a tecnologia, né, ela ajuda, mas às vezes dá um probleminha e a gente precisa resolver essa situação. Mas a partir das próximas, né, a gente vai estar seguindo aquele horário programado, até porque tem pessoas que têm outras atividades e a gente vai tentar se organizar aí para fazer no horário combinado e no horário que for divulgado as nossas lives. Então, seja bem-vindo, é a primeira, por isso, né, pela consideração que tenho com você, né, por você ser filho de São Bento, agricultor familiar como todos nós, né, e pelo trabalho que você já fez e que realiza na Caritas. Então, muito obrigado pela sua participação. Tamar, muita gente, né, pergunta quem é a Caritas, o que é a Caritas, porque o pessoal só escuta nós falando, né, nas capacitações de cisterna, mas tem muita gente que não conhece ainda, não sabe o que é a Caritas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Verdade, Júnior, verdade. Veja, a Caritas, até assim, esse nome, né, muita gente demora, inclusive, a assimilar a palavra, né, porque é uma palavra que significa, que traduzido significa amor, significa caridade, né? O amor é o estágio maior. Esse é o sentido. Então, a Caritas ela está organizada dentro da Igreja Católica no mundo. E a divisão dela segue a divisão da própria Igreja. No caso aqui do Brasil, a gente segue. A Caritas brasileira é dividida conforme a organização da CNB. Né? Nós somos um organismo da Igreja Católica. Então, aqui a Caritas Diocesana de Pesqueira é um organismo da Diocese de Pesqueira, que a gente, por sinal, tem um território delimitado, como diz, seguindo a divisão da própria Igreja Católica, que nós atuamos diretamente em 13 municípios. Né? A gente tem uma atuação de Brejo de Nabeus, Jataúba, Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira, Poção, Alagoinha, Venturosa, Buíque, Arco Verde, Tupanatinga, Pedra e Sertânia, né? São 3 municípios. É um território extenso. Nós pegamos do Agreste Central, né? Parte do nosso território no Agreste Central, uma outra parte do Agreste Central e uma outra no sertão do Moscou. Então a gente fica uma região limítrofe, né? Mas nós temos uma tarefa, Júnior, e que nos acompanha, que é de organizar a caridade nesse território. As ações de solidariedade, as ações emergenciais, quando tem uma grande seca, que a gente precisa fazer campanha, quando tem uma grande enchente, que a gente precisa fazer,
quando tem um momento de pandemia feito esse, que a gente precisa buscar parceiros, parcerias para uma ação emergencial, né? Considerando que a gente passando necessidade, tem como se trabalhar, retomar o trabalho, muita gente desempregada, a gente voltando para o mapa da fome. Então, isso requer um olhar da nossa igreja, requer um olhar da Caritas, um olhar atento. Também nós estamos no período nessa região, nós estamos nos preocupando um pouco já como é que a nossa ação chega nesse povo. E eu falo isso, Júnior, aqui daquilo que a gente tem feito nesse território. Mas a gente também tem pensado em ações mais estruturais, como a questão da competitividade, que é a grande marca nossa, o carro-chefe, todo mundo escuta falar, já ouviu falar, que a ação nossa em cada comunidade, não só nesse território, mas em todo o Agreste, porque a gente tem uma atuação na processo de Garanhuns, né, com o Bento, Arqueiro, Cachoeirinha, a gente está trabalhando em Itajuma, até Águas Belas, toda essa região, né? Terezinha, Conselho, Iati, Salauá, Itamina, Caipés, Capoeiras, Jucapim, né? Todo esse território tem uma ação efetiva da Caritas e da Associação de Pesquisa, sempre na linha de conversacionalidade. Agora, a gente tem outros trabalhos também, e essa é uma preocupação. Nós temos um trabalho, uma linha que é de ecossolidária, né? Economia popular e solidária que a gente chama, que trabalha os grupos, potencializando os grupos, trabalha com artesanato, a agricultura familiar. Então, a gente tem, assim, inclusive, os grupos de mulheres que são práticos para a anos. Então, nós temos um trabalho com biscoitos, com bolachas, tudo isso trabalha com leite, inclusive. Outro grupo que trabalha com almofadas, com costura, sandálias, outro grupo que trabalha com bolo, polpa de fruta, um outro que trabalha só com a ciência. Então, a gente tem uma diversidade dessa indústria. E aí tem uma outra também, Júlio, que você vai lembrar bem, que é o da minha cidadania nutricional. Está cortando um pouco, não está não, né? Nós tínhamos o programa de segurança alimentar e nutricional, né, o PESAN. E isso fazia com que as famílias tivessem acesso essa questão aí da assessoria de produção, uma série de coisas. Nós tivemos também... Júnior? Oi, estou ouvindo agora, melhorou. Pronto, perfeito. Nós tivemos, nesse período também, essas ações que aconteceram junto com a Caritas regional, né? E, inclusive, você foi um dos educadores desse projeto. Isso, eu ia falar um dos sobre técnicos desse projeto. Foi agente mobilizador. Eu me recordo disso, estava lembrando 2006, né, dessa Itamar? 2006. Exato. De 2006 até Na época 2008. eu estava fazendo tudo sindicato aí, né? Então a Caritas Regional já tinha esse trabalho nessa região. A Caritas Diocesana de Pesqueira continua esse trabalho, né, nessas linhas. Hoje a gente faz parte do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. A gente tem discutido junto com o Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente tem ocupado também esses espaços um pouco para acompanhar essa discussão, que a nossa vez é muito importante, né? Então, a gente tem uma outra linha, que é o do fortalecimento institucional nosso, de nossas bases, que são as cartas paroquiais. Nós trabalhamos para que cada paróquia,
a cidade tem uma paroquial, ou interparoquial, que dê vazão às necessidades, às demandas daquela localidade. Né? A Caritas Diocesana assessora, ajuda, faz uma ação mais da história do ponto de vista territorial, mas da município a ideia é que tenha essa ação. Então a Caritas Júnior trabalha um pouco com isso, no processo de formação de pobreza consumidor, de segurança alimentar, de economia popular solidária, as ações emergenciais, questão de mulheres, sempre olhando a questão do... Oi, Tamar, estás me ouvindo? A gente vai dar uma ajeitada aqui no som e depois pro Skype, vai pro Skype. Vai dar uma... ver se melhora aqui. No Skype. Pronto. Vai agora. Continua. E a gente tem buscado sempre... Pode ir, Naldinho. Dalton mandou uma mensagem aqui, ajeita a câmera. Vai. Daqui a pouco a gente tá voltando. Estamos só dando uma ajustada aqui no som.
Estamos ao vivo já, Itamar. Ok. Então, a ação nossa aqui no território é essa, e fora do território de Pesqueira também a gente tem essa mesma ação, principalmente aí no território da Diocese de Garanhuns, na linha da convivência, como a gente vinha conversando, da segurança alimentar e nutricional, da economia popular e solidária, né? Então, a Caritas Diocesana de Pesqueira tem trabalhado bastante nesse sentido. Para você ter uma ideia, nós já temos mais de 15 mil tecnologias construídas, são mais de 15 mil famílias atendidas nesse território. Então é um número expressivo, né? E São Bento do Una também tem sido um dos municípios onde mais a gente tem atuado, porque é um território grande, extenso do município, tem uma grande necessidade de reservatório hídrico, tem suas deficiências do ponto de vista da infraestrutura hídrica para a agricultura familiar, e a Caritas, através das políticas, dos contratos, dos convênios, dos projetos que a gente executa, a gente tenta chegar com essas ações a todos os municípios, e não seria diferente, obviamente, com São Bento. A gente tem um carinho muito especial para São Bento. Isso, Tamar. Voltando aí quando você falou do PESAM, que foi quando realmente eu iniciei meu trabalho, né, de militante, foi ali. Na época você era diretor de política agrícola, e a gente começou esse trabalho aí, trabalhando lá na região ali, Açude Novo, Gama e Armazém, inicial com 150 famílias. Né? E lá do outro lado, desculpa, Júnior, e lá do outro lado tinha Reginaldo, né? Era Reginaldo, né? Com mais 50 famílias. Então foram naquela região nossa ali, 200 famílias atendidas ali pela Caritas naquele projeto, né? E eu, na época, agente mobilizador da FETAP, né? O nosso prefeito de Águas Belas, Luiz Haroldo, era o coordenador da FETAP, né, da assessoria. Isso, era assessor da Secretaria de Política Agrária da FETAP. Era agrária da FETAP, e a gente começou aquele trabalho, então a gente já tem aí uma certa caminhada junto, aí tenho certeza que vamos mais avançar ainda mais, mas realmente o trabalho que a Caritas realiza é um trabalho, né, Itamar, eu sempre tenho visto que não é só essas ações, mas a Caritas ela tem uma preocupação com a formação. Não é só entregar o projeto, mas todas as famílias que passam, elas passam por um processo de formação. E isso é muito importante para os nossos agricultores, né? A questão da formação, que ainda é um pouco distante, né? Que a gente tem a educação do campo, tem várias ações, mas vocês têm também nos projetos os processos de formação das famílias. Júnior, a gente acredita que a cisterna é um meio, não é? E o processo de formação, de mobilização social, ele é o que de fato transforma, não é? É o que faz as pessoas pensarem, identificar os problemas e mudar o jeito de pensar. Então, a gente aposta muito nisso. Para você ter uma ideia, a gente tem os programas de cisternas, hoje nós inclusive vamos falar deles mais à frente, numa dimensão bem pequena, do ponto de vista daquilo que já foi. Nós vamos falar um pouco da relação de governo, então a gente vai abordar isso. Mas hoje a gente também tem um projeto Águas para Educar, que a gente trabalha nas escolas, né? Que a gente trabalha com a cisterna e o Bioágua, né? Que vai fazer o processo de reuso, do tratamento e reuso da água que é utilizado na escola e é utilizado na própria horta para alimentação das crianças, né? Do alunado, daquela referida escola onde a gente tem atuado. Obviamente que esse ano isso ficou defasado, porque sem escola, sem aula, por conta da pandemia, nós não demos essa sequência, mas nós já temos aqui no território um quantitativo expressivo já desse trabalho que nós estamos fazendo, né? A gente tem buscado sempre parceria para isso. Tem um outro que aí, quando você fala da história da mobilização social, a gente fica bastante assim
feliz, como diz a história, porque é fruto disso. Veja, nós temos um projeto no município de Buíque de sistemas de abastecimento de água, onde nós estamos chegando a 12 comunidades com água na torneira das famílias, que nunca tiveram acesso, que não tiveram acesso à cisterna e a outros meios. Então, lá é um projeto autogestionário, foi constituída uma associação que eles hoje é quem administram, quem arrecada, que passa na casa para entregar a continha, que faz a conta, que recebe, que conserta a bomba, que conserta a encanação, que joga água para a casa do povo, que corta quando o camarada não paga. Então isso é fruto de um processo bem feito de formação, né? um pensar diferente, uma estratégia diferente, a percepção de que isso pode ser uma oportunidade, de que pode transformar a vida das pessoas. Tá? O poder público é quem mais tem condições de fazer isso, mas nem sempre consegue chegar, nem sempre consegue fazer. Né? E a gente tem se agarrado nas parcerias, buscado parcerias para dar continuidade a esse trabalho de contribuir para a transformação, que esse é o nosso papel, contribuir. A gente não transforma, mas a gente contribui da nossa parcela de contribuição na transformação de vida das pessoas. Oi, Itamar. Hoje, como você sabe, é um dia muito especial, né? Dia de comemoração do Dia do Agricultor, da Agricultora. E todo ano a Caritas realiza aquele grande evento e nós sempre levamos uma delegação representando o nosso município, de várias comunidades aqui do município. Né? Você se faz a mobilização de todos os municípios, como você falou, do Agreste Meridional. Né? E muita gente participa, em média aí, mais de 2.000 pessoas, né? Queria que você falasse um pouco sobre a importância, como foi que surgiu a ideia de comemorar esse Dia do Agricultor, né? Como você explica aí para o nosso público? Legal, Júnior. Veja, o nosso público, desde nossa origem, como eu vinha falando com você, é o agricultor e a agricultora familiar. O agricultor é a base da nossa ação. Então, nós percebemos que tínhamos as ações, que tínhamos o processo de formação, mas que a gente precisava também ter um momento para celebrar, para encontrar, inclusive provocado pelo nosso bispo Dom José Luiz, né, e a Neilda, que era secretária executiva até o ano passado, muito organizado, de forma planejada, assumiu esse compromisso de realizar o Dia do Agricultor. E hoje, Júnior, nosso evento, e eu digo nosso, não da Caritas, mas do povo, de todos os agricultores, de todas as agricultoras, está no calendário do Estado. Né? Hoje é a maior expressão, maior festa da agricultura familiar do Estado. Nós conseguimos aqui reunir em 2 dias 5.000 pessoas. Né? Então, isso dá uma dimensão do tamanho que o Dia do Agricultor caminhou. A princípio era um grupo menor, 500 pessoas, 2.000 pessoas, porque aí no primeiro ano que foi mais tímido, aí depois houve um desafio, o próprio bispo nos desafiou, olha, para o ano quero ver 2.000 pessoas aqui. E aí a gente correu, obviamente, que o sucesso disso se deve aos parceiros, às amizades, às parcerias que tem nos municípios, com as prefeituras, muitas das vezes nos cedendo ônibus, quando não os sindicatos que sempre contribuíram, que sempre nos ajudaram, feito aí em São Bento do Una, as associações, a Dona Brasiliana que está nos acompanhando agora, testemunha disso. O Conselho de Desenvolvimento Rural. O Conselho de Desenvolvimento Rural, aí se reúne, faz uma vaquinha, aluga uma van e vem. Né? Então, é de fato a expressão da agricultura familiar por todo esse contexto, né? Porque se nós fôssemos depender, por exemplo, de recursos para bancar transporte, alimentação, uma série de coisas, nós não realizaríamos. Né? A gente tenta dar infraestrutura mínima, pensar, o ano passado foi muito bem organizado, inclusive eu fiz questão de estar aqui hoje com a camisa do ano passado, porque tem uma simbologia para a gente. Esse dia
do agricultor é muito simbólico, é um evento que nós, enquanto Caritas, fazemos com muito carinho, pensando sempre na melhor forma de atender, de receber, de recepcionar o agricultor, para que ele venha, para que ele aprenda, para que ele se divirta, para que ele troque experiência. Então, o Dia do Agricultor nasceu desse sentimento de se reunir inicialmente para reivindicar mais políticas públicas, mais direitos, uma série de coisas, mas também de celebrar as conquistas, né? Porque às vezes a gente fica... A vida sofrida a gente já sabe que a gente precisa tocar, né? Mas a gente precisa também arrumar os espaços para a gente celebrar a vida, celebrar a agricultura familiar, que é uma expressão muito forte nesse nosso território. Então, o Dia do Agricultor surgiu, Júnior, dessa ideia de reunir mesmo, de celebrar, de festejar, de reivindicar direitos. Eu lembro que esse ano seria a 7ª edição nossa, considerando que a gente já tinha realizado um encontro em agosto, acho que 2013, 2014, na realidade, e a partir disso a gente viu a necessidade de intensificar esses encontros, né? E vem ganhando uma dimensão grande, né? Jorge Deltinho já esteve conosco por 2 vezes, hoje mesmo ele passou uma mensagem, publicou uma mensagem relembrando esse último encontro, então a gente fica muito feliz. E por conta dessa pandemia, a gente não está hoje celebrando, festejando, não estaríamos de volta, né, chegando agora daqui de Pesqueira, mas com certeza no próximo ano nós vamos estar preparando aqui, com todo mundo, se Deus quiser bem, nós vamos fazer uma grande festa aqui em Pesqueira e contamos com as mesmas parcerias, com as associações, com os conselhos, com os sindicatos, e aí a gente quer contar com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura Municipal, a gente quer avançar, ampliar esses espaços, essas parcerias para a gente fortalecer ainda mais, principalmente porque nós estamos num período de desafios, não é? Desafios onde as políticas públicas para a agricultura familiar, os investimentos vêm diminuindo ou quase acabando. Diversas políticas... Nessa parte aí, Pronto, mas, então vamos lá. Mas esse evento da Caritas realmente é um momento importante. Porque realmente é um evento muito bonito, né, e muito grande, e aí parabenizo a toda a equipe da Caritas, ao Bispo, que sempre nos recebe muito bem, com muita alegria, então parabéns aí a todos vocês. Infelizmente, esse ano, né, por conta dessa pandemia, infelizmente, um ano aí nós estaremos todo mundo caminhando junto aí, dizer também da importância, Itamar, dessa parceria que a Caritas tem com o sindicato, né, com o conselho, as associações, né, porque realmente essa parceria é quem fortalece a nossa luta, né? Sozinho a gente não consegue caminhar, mas com essas parcerias a gente consegue avançar. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não é parceiro, né, de hoje, nem de 2 anos atrás, é bem de antes, talvez até antes de você ter chegado à diretoria do sindicato, não sei, mas desde 2012, quando Gildo Soares, né, o saudoso amigo Gildo Soares, que se foi, que sempre fez essa luta de trazer projetos de cisternas em parceria com a Caritas, né, de cisterna de 16 mil litros, cisterna calçadão, né, e essa parceria vem se ampliando e a gente tem conseguido avançar nesse sentido. Isso mesmo, e a gente agradece muito e obrigado pelas palavras, e a gente estende o seu elogio, o seu agradecimento a toda a equipe da Caritas, que ano a ano, quem está aqui conosco se esforça para fazer bem, melhorar. Mas aí eu quero fazer esse registro, que você tocou em algo muito interessante, de como surgiu isso aí em São Bento, né? E surgiu inclusive com Gildo Soares, né? Ele que é, de certa forma, inspirador de várias pessoas, de várias lideranças, inclusive a minha militância no movimento sindical iniciou através dele, né, que apoiou, que deu um apoio
para que nós pudéssemos seguir e compreender essa luta. Então, a partir de 2002, ele começa a se aproximar dessa política, o surgimento da ASA. Em 2003, a Caritas Regional aqui em Pesqueira, ele faz essa aproximação, a gente começa a discutir a política, no caso, na época, era o PUMC, né, que era o Programa 1 Milhão de Cisternas, que ainda existe, por sinal. Ela é a base dessa luta por convivência com o semiárido, né? Esse foi um mote. E Gildo foi a referência. Né? Depois disso, inclusive, Júnior, a Cássio também fez parte da equipe da Caritas aqui em Pesqueira. Né? Eu me recordo que a Cássio vinha fazendo uma ajuda, um assessoramento, uma assessoria ao sindicato, na Secretaria de Política Agrícola, a Cícero, que era o diretor, logo depois do falecimento de Gildo. Depois disso, a Cássio veio para cá, eu fiquei mais próximo do sindicato, da Secretaria de Cícero, e a gente deu continuidade. E interessante, depois a gente inverteu, né? Porque aí o Cícero e a Cássio foram para a Secretaria de Agricultura, né? A Cássio saiu daqui, e mais à frente eu vim para cá e estou desde então. Mas eu queria fazer esse registro. Fazer o registro de uma grande liderança que 16 anos que perdemos, que foi o Gilberto Soares da Silva, Gildo Soares. Gildo Soares, isso mesmo. Pessoa muito importante, né, e que é referência para nós, né, um exemplo de batalhador, de lutador, de liderança, de militante, né, que fez realmente a diferença na história de São Bento do Una, né, mas a vida continua, mas a gente sempre fica esse registro, sempre lembrar das pessoas importantes, né, que passaram pelas nossas vidas. Então, Itamar, essa parceria, ela se deu desde esse tempo. E aí, assim, vocês começaram o trabalho, né? Tu tem uma ideia, assim, de quantas cisternas mais ou menos foram construídas de 16 mil litros aqui em São Bento? Cisterna calçadão, mais ou menos uma estimativa aí, para não ser tão preciso, talvez tu não saiba precisamente, mas você daí tem... E por sinal, Júnior, São Bento tem hoje... Foi o município que mais recebeu cisternas, calçadão, por sinal. Só para fazer esse registro aqui da região, inclusive da Agreste. Por quê? E como se deu isso? Porque na época, quando a gente se reunia, inclusive, para lutar por 10, 20, 30 cisternas, que era muita coisa, naquele mesmo período, 2007, 2008, São Bento já foi contemplado. Já tinha um quantitativo bom de cisternas, sim. Algumas experiências, principalmente ali naquela região do Jiquiri, do Mandante, das Várzeas, né? Então, as cisternas do PU+2 foram lá. Ali, Minador, a gente tem Macambira, né? Maniçoba mesmo, Lagoa da Almeida. Então, foi onde se iniciou um pouco isso, né? E aí depois veio o Pernambuco mais produtivo, que São Bento também foi o município que mais recebeu. O quantitativo, só tiveram 4 municípios no estado que tiveram o seu quantitativo maior, de 275 cisternas. São Bento foi um deles, né? Na primeira etapa. E depois recebeu mais 150. Né? 150. Isso. Então a gente tem um quantitativo bom do ponto de vista de experiência. Obviamente que não é o que a gente gostaria que tivesse. Até tinha um contrato aí que foi rescindido e que não avançou, mas ia ter mais cisternas, inclusive. Não não atende à demanda, né? Isso. Mas a gente tem. Do ponto de vista das cisternas também de primeira água, São Bento, só a última etapa, Júnior, foram 1.400 cisternas. Né? Nós já tínhamos uma execução do PUMC,
No tempo que nós íamos para a reunião lá em Garanhuns, ou aqui em Pesqueira, justamente para disputar com alguns companheiros de outras cidades, aí eu sempre me recordo do saudoso também, o seu Gregório, lá de Caetés, que eu acho que faleceu esse ano já, e a gente brincava muito porque Caetés também tinha uma grande necessidade, mas São Bento a gente colocava que tinha a necessidade e tinha as condições de fazer, não é? Então nós buscamos sempre ampliar esse número. Mas o fato é que São Bento conseguiu aí, ao todo eu faço estimativa, Júnior, eu busquei esses dados, mas também houve uma ação de um hacker no banco de dados que a PUNC tinha e se perdeu esses dados. Né? Eles existem, mas de forma física, né? Não tem numa plataforma, por exemplo. Mas nós temos aí mais de 3 mil cisternas de primeira água no município de São Bento. A gente sabe que não é, como disse, o suficiente, né? Não é o suficiente. Mas a gente precisa continuar a luta e a gente vai falar um pouco mais de forma rápida, mas lá na frente, ali na frente, a gente conversa mais, porque, Júnior, os dados, os investimentos que a gente tem percebido para essa política, e aí eu vou falar já um pouco, a redução, para você ter uma ideia, isso foi uma matéria do site do UOL, que saiu dia 11 agora. Para você ter uma ideia, em 2014, a sociedade civil, com o governo, com tudo, no Brasil foram construídas 150 mil cisternas, praticamente 150 mil cisternas, 2014, que foi o ano que mais construiu. Mas agora, em 2020, até agora nós construímos 4 mil. Né? 2019, só 30 mil. 2018, 32.640 cisternas. Então, uma queda muito significativa, considerando que nós não chegamos a universalizar, que era a palavra que nós falávamos, que o governo queria, vamos trabalhar para universalizar. Nós não chegamos a essa universalização. Alguns municípios conseguiram atender de forma que dá aí para esperar algum tempo. Por exemplo, de Jucati, né? Jucati praticamente universalizou, mas outros municípios, por exemplo, de São Bento, que não, né? Que tem uma necessidade, tem uma demanda muito grande dessas cisternas. Né? E a gente sente, não é pelo fato da Caritas executar necessariamente, até porque outras entidades estavam executando aí recentemente. Mas para a gente, o que mais nos preocupa é o fato de não ter a cisterna para ser executada, para ser feita. Isso significa que é a família que não vai ser atendida, que não vai ter onde armazenar água quando a chuva chegar. Um ano bom feito esse, né? Imagine, pelo menos os relatos aí de grande parte, aonde tem as cisternas encheram. Né? Então você está livre do carro-pipa, né? Eu acho que lá por Açude Novo, por tudo, né, Júlio? Então, às vezes, o difícil para quem está, principalmente na zona rural, para o agricultor, é ter onde guardar a água quando ela chega. Não é? A gente diz, não, mas é até barato uma cisterna. Para quem? Né? Lógico que se fosse barato, tivesse no orçamento do agricultor, ele teria feito. Né? Mas a gente precisa lutar que isso se concretize como política pública. Né? A gente achava que era, mas na realidade era política de governo. O governo que propôs isso saiu e aí está acabando, quem está acabando com essa política, não é prioridade. Oi, Itamar, e sem dizer que, além do impacto social que essa cisterna tem na vida das famílias, ela também gera renda no processo de construção, né, de execução das obras de construção das cisternas, né? Perfeito, porque, como você sabe, aí, Edilene lá no Mirador, João lá na Lagoa do Almeida, Marquinhos lá na Malhada,
o esposo de Dona Brasiliana, um monte de gente ali daquela região de Gama, de Armazém, Leandro lá no Riachão do Gama fez tanque de pedra, eu lembro que Leandro fez tanque de pedra ainda, inclusive lá no Calunga, ali na Tapera, por ali. Então, isso gerava renda, né? As pessoas se capacitavam, passavam por um processo para compreender como uma tecnologia era montada e ia fazer dos outros agricultores, os seus e dos demais, né? A gente cansava também aí de tentar o fornecedor da própria localidade, né? Depois que o governo inventou de fazer pregão não sei o que, a gente perdeu a gestão disso. Mas sempre buscamos otimizar a geração de renda no próprio município, né? O dinheiro que vinha para determinado município, a gente buscava os fornecedores aí. Eu lembro que a CIS, inclusive, forneceu, teve um período que seu Almir forneceu material. Então, tudo isso, de certa forma, perde o município, né? Perde os agricultores, perde as famílias, né? É uma pena, de fato, mas a gente precisa fazer essa luta, continuar a luta, porque nada veio fácil, nada é de graça e a gente tem que seguir a caminhada. Isso, Itamar. Quero aqui falar um pouco nos nomes aqui de Genaide, né, que é nossa funcionária lá do sindicato, mandando boa noite. Carla Janaína, também a Adriana Brito, Daltinho Pereira, mandando ajeitar a câmera aqui. Boa noite, meu amigo Daltinho. Daltinho, viu, Júnior? A origem dele é lá da Mansamba também, viu? De Lourdes, de Adalto, os meninos são de lá, viu? Ele agora não fala da região da gente, só de vocês, mas ele é de lá. Josilene Lima também, que está nos acompanhando. A Cássio, né? Abraço aí, amiga Cássio. Cássio, abração, Genaide. Camila Farias, Adriano Lourenço, lá de Açude Novo, Júnior Andrade Paulino, Diniz Souza, teu primo aí. Isso, abraço, Diniz, Mansoba. Antônio Apolinário, Marília Oliveira, Cícero Nascimento, Cicinho, mora em Petrolina, né, meu grande amigo aí. Leandro Lima, Rosleide Santos, Leda, lá de Açude Novo, Silene, da Batalha, Márcia, do Gravatar, Rúbia, da Pedra Comprida, Janiele, minha esposa, um abraço. Júnior Valença, Leninha Souza, Gideval Cavalcante, Quitéria Oliveira, acho que está repetindo, Antônio Cícero, Neuzinha, o Everton, Gilmar Araújo, Alex Araújo. Inclusive, eu quero fazer um registro dela aí, que ela foi uma das primeiras acampadas lá do Rancho Alegre, viu? Ela é da turma organizada por Gildo, inclusive por Cleto Fundiário. Na época aí, uma saudação a Molica, diretora de mulheres da FETAP, que veio com o Luceni e capacitou um grupo de jovens e de mulheres. E Gilma fazia parte desse grupo e depois foi fazer parte do acampamento Rancho Alegre. Acampamento que a gente... Gildo começou, tu desse continuidade e eu também passei um período lá. Infelizmente a gente acabou perdendo aquela área, mas a luta continua. Eu acho que é importante. Eu considero, Júnior, que nenhuma luta é em vão, sabe? Uhum. Por mais que a gente, teoricamente, não tivemos êxito aqui e tal, mas se construiu outros processos, se alcançou outros objetivos, se ganhou experiências para outras lutas, né? Acho que não foi em vão. Foi, assim, a gente conseguiu ainda tirar algumas famílias daquelas que estavam lá no acampamento e conseguiu assentar elas pelo programa de crédito fundiário. Isso não deixa de ser fruto daquela luta iniciada em 2002. Exato, acho que Rosana, né? Aí eu faço uma saudação a Adalberto, que está lá. Adalberto. Novo, né? São amigos, o Ademir, uma série de pessoas que contribuíram nessa trajetória, nessa caminhada. Tem muita gente aqui. Magna Marques,
Larissa Barros, Carla Janaína, Ana Paula, Dona Brasileira, já falei, Cícera, minha amiga Cícera, vereadora aí, Janete Oliveira. Abraço, Cícera. Damião, Kátia, Johnny, minha cunhada, meu irmão estão aí acompanhando também, o Wilk, meu cunhado, Selma Queiroz, lá do sítio Tatu, a Serginho Costa, de São Paulo, um grande abraço, meu amigo, Jaqueline, Adilson José Tenório, Júnior Labertini, Luciana Andrade. Os que forem aparecendo aí, os que estão aqui só o rostinho, manda um boa noite, que aí a gente vai vendo o nome e vai falando o nome de vocês. Mas dando continuidade aqui, que o tempo é curto, vamos lá falando mais alguns pontos aqui. Itamar, esse ano a gente tem vivenciado uma coisa diferente. Esse impacto aí da pandemia realmente prejudicou todos os setores e a agricultura não foi diferente. Inclusive, aqui no município, na questão de comercialização, a gente criou um grupo dos agricultores. Como iniciou-se a pandemia, aí ficou inviável a negociação de animais. Então criou-se um grupo aí, né, a Cássio é o coordenador desse grupo, e vários animais, muita coisa que está sendo comercializada, né, é fruto desse grupo. Então os agricultores estão comercializando direto. Então, assim, a gente sofreu com o impacto, mas o agricultor é muito inteligente e a gente se reinventa, né, dentro das dificuldades. Então, na sua visão, né, quais os impactos que essa pandemia provocou aí no que se diz respeito à agricultura familiar? Como você vê isso? De fato, Júnior, são tempos difíceis, complicados, mas também a gente precisa ver, se agarrar às esperanças, né? Porque há sinais, né? E eu digo isso porque nós estamos passando por uma pandemia já faz 5 meses, né? Nós estamos já há 5 meses, mas teve um outro fator muito interessante. Nós tivemos uma chuva acima da média que nós teríamos para esse período e para os anos normais. Todos os nossos reservatórios grandes, se a gente olhar aí, a barragem do Gujão está vertendo, Pedro Moura em Pujuca, que chama ali em Belo Jardim, está, Pau Ferro está, Iumas em Garanhuns está, Beturi está cheia, a região daqui, as que eu conheço, todas estão cheias. Então, assim, foi um ano que tivemos bastante chuva, né? Para ao menos nos equilibrar e nos manter esperançoso, né? E nos manter de fato no campo. Porque imagine se a gente tivesse, além dessa pandemia, tivesse também um ano complicado, né? Sem água para os animais, sem ter condições de plantar. Então, poderia ser pior. Mas eu vejo com muito otimismo isso. Do ponto de vista dos agricultores, é uma situação diferente, porque não tem os espaços para comercializar, os espaços, inclusive institucionais, estão acabando. Né? Eu estou ouvindo. Dizendo que não está ouvindo Itamar aqui. Você me escuta? Eu estou lhe ouvindo. Estou ouvindo também. Pronto, deve ter sido... Então, continue, tá? Perfeito. Mas aí o pessoal, viu, gente? Se for percebendo falha, vai colocando aí que a gente vai se organizando. Essa é a primeira teste, né, Júnior? Então a gente vai se organizando para ir proseando, continuar a prosa. E assim, o ano difícil, como eu vinha dizendo, mas aí não tem o mercado institucional, teve PENAI que praticamente não rodou. Né? Porque a merenda, inclusive, está sendo feita de forma diferente para poder chegar para as famílias dos alunos. O PAA agora foi votado aqui um socorro, porque estava muito difícil. Eu acho que uma vitória para esse momento de pandemia vai ser também esse auxílio emergencial para a agricultura, né? Para os agricultores. Acho que é importante,
porque nem todo mundo conseguiu produzir o suficiente para passar e para sobreviver durante esse período, né? E até mesmo porque quem produziu agora está tendo dificuldade de escoar. Mas também eu vejo muito animado essa iniciativa de vocês. Eu, inclusive, quero fazer um registro aqui. A Cássio me colocou no grupo. Depois foi que eu pedi para sair. Pelo volume de coisas que estava no grupo, que eu acho que o objetivo do grupo era justamente isso, mas eu tinha dificuldade aqui com o meu aparelho. Mas a Luísio, que faz parte, inclusive, da nossa equipe aqui, está no grupo de WhatsApp, ele é assentado aí, né? Mas eu quero parabenizar essa iniciativa. Eu vi, enquanto estive no grupo, o volume de pessoas vendendo cabrito, porco, então, discutindo o preço do porco que estava bastante alto, a macaxeira de um amigo lá que estava na malhada, alguém que tinha um feijão para o lado do Sodré, para o lado do Tamanduá. Eu vi o povo perguntando, né, Silvia, não sei se ela está nos acompanhando, mas o preço do queijo em Cachoeirinha, a arroba do porco. Então isso foi uma motivação a mais e que vocês tiveram bastante êxito. Estão de parabéns com essa iniciativa. Inclusive, a partir dessa iniciativa de vocês, a gente está tentando tocar outros municípios essa iniciativa, essa experiência. Por quê? Porque a gente não tem as feiras, a gente não tem a quem vender. A feira livre não é o local que os nossos agricultores geralmente vão. Geralmente a gente vai para comprar. Né? A gente vai para comprar uma calça, comprar um sapato, comprar um chinelo, comprar uma cueca, mas a gente não vai para vender, né? Então, esse é um espaço importante. Nós temos feito isso. Tem alguns grupos, aqui mesmo eu presenciei, Júnior, criou um perfil no Instagram, no WhatsApp. Então, as pessoas, olha, eu quero hoje. Aí a pessoa levava um kit de cesta com banana, com girimum, com uma série de coisas, até melancia tinha, né? Então, outros agricultores, por exemplo, que estavam na feira, e aí você sabe, conhece a feira que nós realizávamos aqui, você sempre vinha constantemente para cá, esses agricultores precisam se reorganizar para mandar no grupo de WhatsApp mesmo. Ó, fulano, eu tenho isso, nem aquilo. Agora, a gente precisa avançar muito nisso. E aí é num momento desse de pandemia que a gente ainda também descobre o distanciamento entre as pessoas do ponto de vista de classe, de acesso às informações, uma série de coisas. Porque nossos agricultores, não é todo agricultor que tem acesso a um telefone, um smartphone com WhatsApp que sabe mexer naquele trem. Né? Então é importante também que o sindicato, que a Secretaria de Agricultura, que quem faz assessoria, feito a Caritas, também se coloque para ajudar esses agricultores nesse processo, né? Fazer um cardzinho para vender. Olha, eu tenho o queijo de coalho a R$15, eu tenho a dúzia de ovos a R$6, sei lá, né? Mas o importante é que se tem essas iniciativas. Então eu vejo que um momento de bastante dificuldade para a agricultura, do ponto de vista de escoamento, apesar de um ano muito bom. É a leitura que eu faço. Nem todo mundo lucrou. Também é importante dizer isso, o Júnior. Tem um pessoal mais na divisa aqui com pesqueira, com capoeiras, uma região mais seca, que inclusive a característica é mais da pecuária de leite, que do ponto de vista da agricultura foi muito pouco. Né? Foi muito pouco. Mas eu penso que esse ano é um ano de fartura e que a gente tem que aprender e criar esses canais como vocês criaram aí de comercialização, as redes sociais, o telefone, usar, olha, fulano, eu tenho isso, tenho aquilo, tal, como é que a gente faz? As trocas a gente precisa voltar, olha, eu tenho aqui, está sobrando feijão, mas está faltando farinha, né? Então, qual é o valor de um e de outro e vamos fazer. Isso a gente precisa retomar. Esse novo momento, esse novo normal, exige da gente também posturas diferentes. E isso vai de quem está na cidade, de quem está no campo. Né? Hoje, graças a Deus, mesmo falando desse distanciamento, mas graças a Deus hoje a internet chega, bem ou mal chega, mas o telefone chega. Então a gente precisa só melhorar isso, melhor formar isso, formatar isso, organizar.
né? Eu penso por aí, sabe, Júnior? Para poder a gente, inclusive, avançar, porque esse ano foi um ano difícil para o emprego, para quem está na área urbana, e que eu acho que sentiu, inclusive, mais do que quem está no sítio. Não estou falando isso em números de casos do ponto de vista de Covid, não. Estou falando do impacto, porque aqui o cara precisava ter uma carroça para ganhar um trocado, uma coisa ou outra. Isso não tem, ou isso diminuiu. O cara que vivia do sítio, ele continua produzindo. Ele pode ter a dificuldade agora na hora de comercializar, que é um gargalo que a gente precisa estar atento, né? Mas o cara do sítio, a agricultora que está aí nos acompanhando, pode ter certeza, está melhor do que quem está na cidade, nas periferias, principalmente de nossas cidades. Oi, Itamar, tem uma coisa que a gente sempre debate, sempre discute, e eu acho que a gente precisa chegar nisso. Nosso agricultor, ele tem coragem de trabalhar, sabe produzir, mas infelizmente a gente peca quando chega na questão da comercialização, né? Acho que é a única categoria que quem bota o preço é quem vai comprar, não é que você vai com o preço lá dizendo que a calça é X. Nós produzimos, o atravessador, na grande maioria, ele é quem diz quanto é que dá, né? Então a gente precisa ainda avançar muito, né? Sentido aí. E aí, Júnior, inclusive, também de São Bento, tem uma experiência muito, muito bacana, que é da cooperativa aí dos agricultores, né? Essa retomada, porque quando você fala em cooperativa, dá um frio na espinha de muita gente pelas experiências mal sucedidas ao longo do tempo, de pessoas que passaram para se aproveitar, né? E aí quando você surge, e aí eu digo isso porque nós tivemos uma reunião com o Álvaro da DDPE, e ele falando como referência, inclusive do ponto de vista de organização, de incentivo que a DDPE estava potencializando, a cooperativa aí de São Bento, né? Então, para a gente, esse pode ser um caminho, né? Como é que eu me associo nesse sentido de comprar um produto mais acessível, mais barato e poder comercializar junto, né? Agora, é aquilo que você falava, a gente precisa ir se organizando nisso, nessa história da forma. Eu lembro, Júnior, aí de nossa infância, filho de agricultor e todo mundo pobre lá na Maniçoba, mas a gente tinha muito hábito do mutirão, lá na casa do pai de Diniz, inclusive, né? Geralmente a turma se reunia para tomar o adjunto lá da casa de Eliseu, né? Então, fazer um adjunto para fazer a limpa do roçado de milho. A gente tinha o hábito entre as famílias do empréstimo, da doação do alimento, e a gente precisa recuperar esse modo de vida, né? Porque muitas das vezes a gente pensa apenas do ponto de vista do dinheiro. Ele é importante, mas do ponto de vista de comunidade, de sociedade, não é tudo. Né? Eu me lembro aí de que a gente se ajudava, as famílias, quem tinha um açúcar e a outra família não tinha, emprestava. Eu me recordo, Juninho, me permita aí, eu lembro sempre, se minha tia inclusive estiver assistindo, ela vai descobrir agora, mas quem emprestava açúcar lá para casa de minha mãe sempre levava a menos, saía menos. Por quê? Porque quando eu ia buscar o açúcar emprestado, eu lambia na volta, né? Quando minha mãe botava, que já botava menos porque eu já tinha lambido, né? Quando botava de volta para devolver na casa da minha tia, eu lambia de novo. Então, quando chegava lá, além do açúcar estar lambido, chegava sempre menos do que o que tinha emprestado, né? Minha tia agora, viu, tia Naí? Vai estar descobrindo agora, né? Minha tia voltou tendo ciência agora, viu, Júnior? Mas eu digo isso. Eu digo isso pelo hábito que nós tínhamos da relação, que hoje, para quem está no sítio, não, tudo bem, mas tem muita gente na cidade que não sabe quem é seu vizinho. Então, qual é a relação que está construindo disso, né? E esse tempo exige da gente ficar em casa, quem pode, obviamente,
e trabalhar essas questões. Porque, por exemplo, eu vou na cidade comprar aquilo que eu não produzo, a sandália que eu estava falando, a charque, a rapadura, porque em São Bento não se produz rapadura ainda, né? Mas deve ter, já estão produzindo cachaça, deve ter rapadura, né? Então, aí lá o pessoal da UNA, né? Então, assim, a gente vai para a cidade buscar aquilo que a gente não consegue produzir lá no sítio, né? Mas aquilo que eu tenho lá e estou excedente agora, eu preciso saber me organizar para eu dividir. Você foi formado em História, vai saber da palavra escambo, né? O que é a troca. A gente precisa recuperar hoje a prática do escambo, né? De doar, de fazer a troca de um serviço por um produto e vice-versa. É verdade, isso mesmo. Né? Então, mandar aqui uma boa noite a Zé Mota Valença, que está nos assistindo, Luciene Andrade, nossa amiga Lourdes Ribeiro, né, funcionária. Cláudio, Maria. Cláudio, acho que Maria é de lá da tua região da Maniçoba. Isso mesmo. Nossa amiga Maria de Antônio Jacinto, viu? Isso. Expedito Almeida, Leonardo Farias, deve ser Farias, Júnior Andrade, Cícera Nunes, presidente da nossa federação. Muito bem, presidenta. A companheira Cícera, Lucas Silva, Eleusa Barros, Célio Romério, Nete Alves, Suzete Cordeiro, Cid Clay Andrade, Cida Souza, lá do Sítio Cruzinha, minha grande amiga aí, Cida. Josenildo Alves, o Edslaine, vice-presidente da CUT, também está nos acompanhando. Vem lá de Caetés. Isso. Lena de Laula de Açude Novo, Camila, os demais foram aparecendo, e Luciene Andrade, né, que sempre nos acompanha todos os programas de rádio que eu participava, que agora não estou podendo porque estou licenciado, como todos sabem, mas que sempre estão acompanhando, sempre estão lá presentes no sindicato, sempre estiveram, e a gente está aí nessa caminhada. Então, seguindo aí, Tamar, falando um pouco agora da mudança de governo que a gente teve aí, né, a gente sabe, como você ia falando aí, que impactou muito. Então, as perdas, como você falou, desde 2018, né, que começa a diminuir o processo de construção de cisternas, né, não só de cisterna, mas de outras tecnologias também, né, que vocês desenvolvem também como biodigestor e outras, né, o banheiro, né, que você pode falar mais sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, no que impactou, os recursos foram reduzidos, como é que está essa situação? De fato, Júnior, assim, nossa situação, e eu digo nossa, da agricultura, das organizações, do movimento social e sindical, a gente vê com bastante preocupação esse movimento que o Brasil está trilhando, está seguindo, né? Eu digo isso porque, inclusive, os bispos, uma parte da CNBB emitiu uma nota que veio a público ontem, né? E nosso bispo, inclusive, é signatário desse manifesto, e a gente apoia irrestritamente a carta, que a carta, na realidade, não é endereçada ao governo, mas é uma carta ao povo brasileiro com as ressalvas, com a profecia que precisa ter, né? Com o conteúdo que precisa ter, considerando todas as malvadezas que esse governo tem feito. Lá na Bahia, Júnior, o ACM teve um tempo que era chamado de Toninho Malvadeza. Perto de Bolsonaro é um nada, viu? Eu falo isso, mas é uma questão séria, não é brincadeira, mas eu faço essa associação, porque quando a gente vai olhar os números, né, a gente percebe isso. O Michel Temer já foi um governo muito complicado para a gente, né?
Mas ele ainda tinha um tal de uma ponte para o futuro, uma pinguela, né? Porque quando você vai olhar o documento e o que foi executado, era na realidade só para favorecer as grandes fortunas, que é a mesma coisa que está o modelo econômico e o que o governo tem priorizado agora. Júnior, o que a gente percebe do ponto de vista da política de convivência com o semiárido, das cisternas, né, da implementação dessa política, a gente observa que o que está sendo feito hoje ainda são do orçamento, são valores, são recursos do orçamento do governo Dilma e alguma coisa ainda de Michel Temer. Tá? Nós já tivemos um impacto no próprio ano de 2016, né, o ano que Dilma saiu, né, que tiraram a Dilma. Né? Nós tínhamos em 2015, para você ter uma ideia, as organizações junto com o governo chegaram construir 116 mil cisternas e em 2016 só foram 76. Então aí já foi embora 40 mil de diferença. Isso em 2016, 55.796 em 2017, 32.640 em 2018, 30.583 em 2019 e até o fechamento da matéria do UOL na semana passada, esse ano só tinha 4.400 cisternas construídas. Então, isso significa um impacto muito grande, né, para as famílias que não estão tendo acesso ao reservatório para armazenar água. Se a gente vai do ponto de vista do PAA, né, e a presidente Cícera está nos acompanhando, ela coordena um grupo, inclusive, de ação emergencial do campo, a gente faz parte, somos signatários desse grupo e a gente tem discutido essas coisas, a ASA também e outros movimentos. A questão do PAA, por exemplo, né, não foi aportado recurso. Se nós formos, Júnior, e aí você de forma mais direta, e o sindicato tem essas informações mais precisas, se a gente for do ponto de vista de crédito acessado para a agricultura familiar, houve uma diminuição. O programa, por exemplo, Água Doce, que visava o processo de dessalinização de poços na zona rural, justamente dos agricultores, esse recurso não foi aportado ainda nesse governo. Então, por exemplo, o governo do Estado, desde o ano passado até aqui, não recebeu nenhum valor para isso. Não é? O programa de leite, inclusive, até onde nós acompanhamos, o governo do Estado vinha fazendo um aporte, vinha fazendo um movimento para que não acabasse, mas do ponto de vista do governo federal a gente não teve nenhuma sinalização. Eu digo a gente, não me colocando como Estado, mas me colocando como sociedade, como base social desse programa, que era importante. A turma aí, os criadores de cabra, que estavam conseguindo vender uma coisa e outra, e agora nada disso mais. Né? Se a gente olhar do ponto de vista para as comunidades quilombolas, aí, vamos lá, Gado Bravo, né? As ações não têm chegado. Se a gente for observar as ações do campo, da reforma agrária, recurso mudou aí, crédito fundiário, não é prioridade os assentamentos, então fazer reforma agrária não é prioridade desse governo, e a gente já sabia disso, né? Júnior, se tem uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém pode dizer, é que o governo que aí está, eu me decepcionei, me enganou, não sei o quê, de forma alguma. O governo tem seguido à risca a cartilha que propôs, ou melhor, nem propôs fazer, né, porque não teve debate, não tinha um projeto de país, de nação. Né? O Brasil precisa de um país, de um plano, de um projeto, de um planejamento para o país, para a nação. E isso não se tem, não se vê. Né? Se a gente for olhar aí, e aí eu digo, estou falando da agricultura, mas se for para o meio urbano, empresarial, recentemente a gente numa conversa com uma agência bancária aqui, falando de um programa do governo aí para recuperação, para ajuda das micro e pequenas empresas, que tinha um Prodamp. Existe um programa, mas não tem dinheiro, Júnior.
Entende? Então, assim, existem algumas coisas do ponto de vista formal, mas não tem orçamento, não é prioridade. Prioridade são os bancos, são as grandes fortunas, são os grandes empresários, e o povo sofrendo com isso, né? Porque a gente sabe que tem esses R$600 chegando agora de ação emergencial para esse momento, mas não são suficientes para recuperar e para segurar o país por muito tempo, né? Requer pensar de forma mais estratégica, e aí a agricultura familiar tem um papel importante nisso, mesmo com essas dificuldades. Nós já estamos, Júnior, voltando ao mapa da fome, coisa que nós tínhamos saído, e assim, tem algumas coisas, Júnior, que a gente precisa ficar atentos do ponto de vista das nossas localidades, dos nossos municípios. Veja só, eu estava vendo, São Bento, por exemplo, só tem hoje ocupados formais, digamos assim, 4.896 empregos, não é? Isso são dados, na realidade, de 2018, do próprio IBGE. Mas é menos de 10% de nossa população. Não é? Quando você vai do ponto de vista do CAD único, nós nos deparamos com mais de 31 mil pessoas. Veja, São Bento do Una tem 31 mil pessoas que recebem de meio salário abaixo. Então, nós estamos entre pobres e miseráveis. Nós temos uma população estimada de 60 mil pessoas em São Bento. Nós temos a metade, mais ou menos, de pobre para baixo. Então, esses devem ser os desafios que precisam ser enfrentados. E aí, lógico, pelo poder público municipal, enxergado pelo poder público estadual e, obviamente, quem tem recurso para isso, mesmo com esse discurso da questão fiscal, da responsabilidade fiscal de uma série de coisas, mas quem tem recurso que pode salvar os municípios, que pode salvar as pessoas, que pode oportunizar uma mudança e uma melhoria no cenário, é o governo federal. Porque, cara, quando os bancos quebram uma coisa e outra, quando pedem socorro, pede socorro hoje, amanhã o dinheiro tá saindo. Né? Os agricultores, tem agricultores aí, tem pessoas por aqui também, como diz a história, que se cadastraram lá em março, sei lá, vamos lá, quando começou os primeiros decretos, foram 17 de março, né? Por aí, 17, 20 de março. Então as pessoas se cadastraram final de março, início de setembro, então até agora, lá com pendência, sei lá, no CPF, não sei o que, as pessoas não sabem, ligam e não conseguem atendimento. Essas pessoas não vão ir na Receita Federal para resolver um problema que elas nem sabem o que é. Entende? Então nós estamos, Júnior, num momento difícil. Nós avaliamos que o governo que aí está não é prioridade às ações humanitárias. Inclusive a carta dos bispos falam disso, né? Não tem nenhuma responsabilidade com o meio ambiente, não tem responsabilidade humanitária. Nós chegamos aí a 90 mil pessoas vítimas de Covid e pelo ritmo que está estável, nós não baixamos de mil óbitos, né? Sempre mantendo 1.000 óbitos. Tem outros fatores do próprio momento, né? Se você observar, Júnior, eu venho fazendo essa fala com algumas pessoas, não sei se faz sentido, mas eu creio que tem alguma relação, porque pessoas, inclusive, que nem contraíram a Covid, mas que estão tendo infartos, AVC, uma série de coisas, e indo a óbito do nada. E isso está uma frequência muito grande. Antes a gente tinha isso, mas não com a frequência que se tem hoje, né? Então isso são sinais de preocupação, isso é um problema hoje que nós estamos passando, não só de saúde, né? Nós estamos passando por um problema humanitário, econômico e que requer medidas sérias. O problema é que, enquanto a gente está fazendo essa discussão
da agricultura familiar, da agricultura camponesa, da sobrevivência, das políticas públicas, da segurança alimentar. O governo está preocupado em liberar arma, está preocupado em fazer uma discussão ideológica que não acrescenta em nada, né? Em retirar direitos. Então, para a gente vê com muita preocupação, e nossa posição enquanto membros de um organismo da Igreja Católica é referendar e apoiar a iniciativa dos bispos dessa carta que veio a público no dia de ontem. Itamar, uma coisa, né, que vai conversando, vai surgindo outras questões. E aí, quando tu fala na questão da reforma agrária, nós, não sei se é porque a gente é assentado, mas a gente sente de perto essa dificuldade. Porque antes a gente tinha, até 2016, 17, 18, por aí, a gente teve assistência técnica, o que nunca tinha existido dentro das áreas de assentamento. Então a gente perdeu isso. Exatamente. Júnior, para você ter ideia, tá aí as meninas da CUT e da FETAP, nós recebemos, eu digo isso porque fazia parte da Câmara Técnica de Assistência Técnica e Extensão Rural, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, e quem era membro recebeu um ofício falando do descredenciamento, porque a Câmara, veja que nível, a Câmara Técnica era quem credenciava as entidades para prestar assistência técnica, as organizações, as empresas. Hoje, simplesmente, o governo baniu isso. Então, ele quer responsabilidade, controle social zero. É tanto a demonstração disso que a primeira medida desse governo foi a eliminação do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Primeira medida. Então, isso já estava dizendo que estava nem aí para a história de fome, de uma série de coisas. Do ponto de vista da assistência técnica dos assentamentos, a gente tem assentamento, Júnior, que foi pago a compra da terra no final de 2018, que era o processo de transição, tal, foi pago, o banco pagou. Até agora, o processo está tentando sair aí os recursos para a infraestrutura agora. Né? A gente, inclusive, grupos que estão nos pressionando, olha, a gente queria que vocês fizessem a ATE, grupos da FETAP, né? Queria que vocês fizessem, a Caritas Diocesana pudesse fazer a nossa ATE. Só que a gente tem processo, o Cícero sabe disso, que está na ATE desde outubro que as organizações não estão sendo credenciadas. Então, veja, outubro nós estamos finalizando julho. Isso. Então já foi embora aí 8, 9 meses. O tempo está correndo, a gente é cobrado, nós somos cobrados por algumas ações, algumas posturas, mas naquilo que depende de gestão nossa, nós temos feito. Mas muitas das vezes depende do próprio governo, de recursos, como diz a história, como dizia minha mãe, da boa vontade, né? Da boa vontade do governo. Aí é onde a gente tem sofrido bastante. Nessa questão aí ainda da reforma agrária, além de a gente perder essa assistência técnica às áreas de assentamento, hoje a gente tem apenas a assistência técnica do IPA, que funciona mais limitado, porque não é que os técnicos não queiram fazer, é insuficiente, realmente... né? É desumano, né? 2, 3 técnicos para 20 mil estabelecimentos. Não tem condições. Então, não é nem que eles não queiram, é que eles não têm perna para fazer isso. Então, a gente tem enfrentado essa dificuldade e nós sabemos, quem é desse meio do campo, sabe que a assistência técnica ela é muito importante para poder o agricultor se desenvolver. Porque muitas vezes utiliza já técnicas ultrapassadas e a gente sabe que a tecnologia está aí, a gente precisa avançar nisso. E a assistência técnica, ela nos ajudou muito enquanto nós tivemos. Nós tínhamos assistência técnica para a juventude, né? Assistência técnica exclusiva para as mulheres, que é muito importante também. Inclusive, saiu até alguns projetos para essas mulheres beneficiárias, inclusive beneficiárias da Cisterna Calçadão. Isso. Né?
que vocês acompanharam também, né? Tinha para as mulheres, para os jovens, para os assentados, e tinha o IPA que dava o suporte aí para aquelas outras agricultores que não tinham assistência direcionada, e a gente perdeu. Outro desejo nosso que a gente sempre batalhou, e São Bento do Una, isso é uma coisa que a gente já vem lutando desde 2011, 2012, né, que a gente sempre sonhou com a regularização fundiária das propriedades rurais de São Bento. Você conhece muito bem as propriedades, a grande maioria, eu boto aí 80% delas não tem, né, um documento de terra. Então isso é uma das lutas que a gente não deve parar, né? Tem que sempre estar cobrando, e a gente tem feito em todos os espaços essa cobrança, porque vários municípios aqui ao redor de São Bento tiveram regularização fundiária, mas infelizmente a gente sabe que a redução de recursos é muito grande, o governo não tem um olhar para essas políticas públicas, e infelizmente quem acaba perdendo é o nosso povo do campo, que sai no prejuízo. Mas infelizmente, Júnior, nós tínhamos, levou tempo, né? Porque tudo isso foi fruto de muita luta. E aí, quando nós conseguimos ter as primeiras experiências nesse sentido, nós já fomos podados, né? Então, isso para a gente é um baque, mas também deve nos motivar para continuar a luta, né? Eu me recordo que tudo isso a gente sonhava dentro da política territorial, que deixou de existir, inclusive, né, que tinha a SDT, a SDA de Desenvolvimento Agrário, a SDT de Desenvolvimento Territorial, e se pensava essas ações. Então, o que veio a acontecer aí nesses últimos anos, 2016, 2017, acho que 17, 18, foi fruto dessa luta lá do início da década de 2000. Então, nós vamos precisar fazer essa luta mais uma vez, de onde paramos, né? Realinhar as nossas bases sociais, fazer um processo de mobilização adequado, de formação, considerando os novos desafios, as tecnologias, a fake news, uma série de coisas. Nós vamos ter que nos desafiar a fazer isso, para retomar esse processo de luta, para que daqui a 10 anos, a gente retome o patamar que estávamos. Veja que nós, de certa forma, perdemos uma década aí nesse sentido, ou retroagimos. Se a gente olhar os números, por exemplo, de cisterna, é isso. Nós voltamos para números inferiores de quando surgiu a ASA, o PUMC, por exemplo, né? Voltamos para números da época de Fernando Henrique Cardoso, para você ter uma ideia, né? Então, nós retroagimos muito em pouco tempo, né? E aí a gente vai precisar agora de mais força, de mais luta. Isso, Tamar. Estamos chegando aqui já. Quanto tempo, Ronaldinho, já vai? Tu tem aí? Mas aqui mandar um abraço para Núcia Oliveira, anunciada lá do sítio Mailada, Ana Paula, que está nos acompanhando, Marília Oliveira Barros, lá da Batalha, Renato Melo, Renato Lopes está lá em São Paulo, nos acompanhando nesse momento, Edivaldo Pacheco, Essinho e Nadjane, Clarice Amorim, Clarice Zé Anjo, Mariane Azevedo, Edilene Lins, nossa grande amiga aí. Lá da Baixa. Essa estava comercializando polpa lá no grupo, viu? Eu vi também. Ela também fornece para instituições, para o Exército, para o PENAI aqui, PAA, mas acabou, né? Tá para sair esse outro aí que a gente está aguardando. Né? Michele Cavalcante, lá do sítio Cruzinha, também sítio do Michele. José Fernandes, Aleph Cordeiro, Girlande Araújo, também acho que é do sítio do meio ali. Sandra Ivanese, esposa de Fábio, lá do Armazém. Rose Xavier, lá do Zé Bento. Zé Bento, um abraço ao povo do Zé Bento, dessa região todinha, Gameleira, Coisinha. Essa turma aí que de certa forma, inclusive, receberam até as últimas cisternas que nós executamos, né? Inclusive lá na Baixa também, eu acho que o pessoal da nossa equipe, a Luísa, teve
em contato com a Edilene, com algumas lideranças, justamente para ver alguns detalhes ainda que a gente precisa resolver aqui. Acho que está tudo direitinho. Isso também é um amigo, Ramon Rocha, né? Ramon. Ramon lá. Isso. Lá da UNA. Mandar Luciene Andrade, Serginho Costa, já falei. Né? Dizer também, Itamar, que além da parceria que nós temos com a Caritas de Pesqueira, nós também temos uma parceria muito boa e afinada também com a Caritas de Caruaru. Né? Inclusive, recente aí foi entregue mais 300 cisternas executadas pela Caritas Caruaru. Então, mandar aí um abraço ao nosso amigo, né, Antônio, que foi quem acompanhou o técnico que acompanhou, né? Acompanhou a execução das cisternas aqui. Né, e foram beneficiadas também 300 famílias nesse momento. Então, Itamar, o assunto está muito bom, dava para a gente ir mais além, né, muito bom estar dialogando, conversando com você. Dizer que na próxima semana, dia 5, nós, como eu disse aqui no início, a gente vai dar continuidade a essas lives, trazendo esse debate que eu acho importante. E vamos ter no próximo dia 5 a presença do meu amigo, que foi da diretoria do sindicato, né, que deve estar licenciado agora, Gleibson, que é secretário executivo da Agricultura Familiar. Próximo dia 5 nós estaremos aqui, né, nesse mesmo proseando aí também. Inclusive vamos entrar aí nesse debate da agricultura familiar, falar um pouco de regularização fundiária, de garantia safra, né, que é dentro desses programas. Então nós vamos estar dialogando aí vários... O pesqueirense Gleibson, né? Isso, Gleibson Maciel, né? Isso. Então vai estar aí nesse momento, né, próxima quarta-feira, dia 5, nós estaremos dialogando aí com o nosso grande amigo aí, companheiro Gleibson, né, que inclusive o ano passado teve vários momentos aqui em São Bento. No início desse ano, quando teve aquelas trovoadas pesadas naquela região ali de Tamanduá, Jurubeba, né? Inclusive também com o amigo Flávio Duarte, que era da diretoria de recursos hídricos, né? Vieram dar um apoio aqui ao município. E aí fiz esse convite, ele aceitou e a gente vai prosear também. Esperamos aí ter a participação de todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento, né? Para que a gente possa, é importante levar esse debate para que as pessoas conheçam como é que está a realidade atual, como era antes e como está agora, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, mas que se discute muito aí, as vacinas estão para sair, a expectativa é muito grande e nós todos torcendo para que realmente saia, que essa vacina seja criada para que nosso povo volte ao normal, né, volta às suas atividades, que o comércio funcione normal, que a gente esteja aí, volte a todas as nossas atividades de forma legal. Mas dizer que foi muito bom ter essa conversa com você, agradeço, né, de coração aí pela sua participação. Queria... quanto tempo, então, Naldinho? Não, né? Mas estamos chegando aqui no final já. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, para depois a gente finalizar. Júnior, a gente que agradece a oportunidade, como disse no início, é um prazer a gente iniciar essa série aí, que você se propõe dessa nova caminhada, né, com sua pré-candidatura. Eu acho que a gente precisa, assim, fortalecer, a gente ter pessoas alinhadas do ponto de vista da representatividade da agricultura familiar, das associações, das lideranças. Tem inclusive uma vereadora que tem acompanhado também de perto, ela estava online, né, a Cícera da Rua Nova, e eu sei que você se soma a ela, como diz a história, nessa luta lá na Câmara a partir do próximo ano, e que os agricultores de São Bento vão estar bem representados, né? A gente quer fazer esse agradecimento, essa oportunidade que nos foi dado, que me foi dado, agradecer às pessoas que acompanharam a gente até aqui, né? Todos os amigos. Fiquei muito feliz em escutar o nome de diversos
que já faz um tempo que a gente não se vê, não se fala, mas que são lembranças que a gente guarda, traz, e que na primeira oportunidade que tiver também de estar juntos, estaremos juntos. O desejo nosso é de poder contribuir com São Bento do Una. Eu, de forma muito especial, as pessoas, inclusive, aqui na Caritas Diocesana sabem disso, da minha paixão pela minha terra, por São Bento, dessa minha relação com vocês, mesmo à distância, né? E aí aqui eu quero fazer um registro, mandar um abraço também a um amigo que eu sei que está assistindo, que está no seu isolamento, na sua quarentena, meu amigo Jaricé. Eu não posso deixar de fazer esse registro de que é alguém que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, uma amizade. E a todos que nos acompanharam nesse bate-papo, dizer que Itamar está à disposição. Coloco também a Caritas, as lideranças aí que nos acompanham, à disposição da permanência da luta. Vamos continuar essa luta, precisamos dar vazão a isso, discutir os problemas da agricultura familiar, fazer o enfrentamento e ir para frente. E no próximo ano, Júnior e todos que nos acompanham, estaremos sim aqui na última sexta-feira de julho do ano que vem, dia 30, salvo engano, dia 30 de julho do ano que vem, nós vamos estar juntos aqui, já vai ter surgido com certeza a vacina, e nós já vamos ter passado essa pandemia toda e nós vamos estar juntos aqui. Muito obrigado, Júnior, pela oportunidade, obrigado aí todo o apoio técnico da TV SB Una, do Naldinho, de quem nos acompanhou. Obrigado você, obrigado pessoal do sindicato, a todas as lideranças, a todo mundo. Um forte abraço e sucesso na caminhada e sigamos. Avante! Mandar aqui um abraço também, Itamar, que está nos acompanhando, Matilde, ex-funcionária nossa, Matilde, Expedito, Jades, meu irmão que está acompanhando lá de Maceió, ao vereador Diogo também, que está nos acompanhando, Adilson Tenório, lá de São Paulo, e Dimas Cordeiro, meu amigo Dimas, aí que também está nos acompanhando nesse momento. Então, Itamar, era isso, quero mais uma vez dar uma boa noite a você e a toda a equipe da Caritas, dizer que é muito importante ter essa parceria, né, com o município. A Caritas é fundamental no desenvolvimento da nossa zona rural, né, no que se diz respeito às políticas públicas, né, implantadas aqui no município, né, através da Caritas. Então, a gente se sente muito feliz de ter tido essa prosa aqui com você, muito importante esse momento. Mandar um abraço muito especial a toda a diretoria do sindicato, a presidenta agora em exercício, Mulica, em nome dela, saudar a todos os nossos demais diretores, né, desejar a todos uma boa noite, aos nossos delegados e delegadas de base, as nossas lideranças do campo e da cidade que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos dizer que, para mim, é muito importante estar participando desse momento. Tenho certeza que a gente vai, né, trazer aí muitas pessoas. Inclusive, eu quero pedir aqui ao nosso povo que está nos acompanhando que nas próximas pode interagir, fazer pergunta. Era para ter colocado isso antes, né? Peço aí desculpas, mas na próxima pode interagir, fazer perguntas que a gente vai responder na medida do possível. E inclusive sugerir aí propostas de outros temas. A gente é mais da agricultura, mas a gente vai abordar também outros temas relacionados à saúde, a direitos previdenciários, né, e tantos outros assuntos que eu considero como importantes que a gente vai trazer aqui a partir, né, de hoje. A gente dá continuidade aí, se Deus quiser, a esse momento. Então, a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanharam, um grande abraço. Uma boa semana e uma boa noite a todas e a todos. Um grande abraço a todos vocês. Então, meu grande amigo, até a próxima. Abraço, boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Itamar. Obrigado. Obrigado.